Boa noite. Boa noite. Tudo Boa bem? noite, Guido. Uma honra ter aqui outra vez. Boa noite, ministro. Boa noite. Boa noite, Guido. Somos vizinhos aqui, mas não nos vemos quase, né? Moramos bem perto um do outro, né? Pois é. A gente estava querendo muito a sua presença aqui faz algum tempo já, né, Tereza e Miola? E acho que você está chegando num bom momento, porque a gente estava vendo aí essa demora do governo para apresentar, né, o ajuste, né, o pacote de cortes de gastos e, enfim, do orçamento. E hoje o Haddad vai falar em rede de televisão e parece que o presidente Lula e ele vão preservar, né, essa questão do imposto de renda não atingir mais aqueles que ganham até R$5.000, né? Mas certamente o pacote aí deve ter coisas que não são tão boas para os brasileiros. Eu queria que você comentasse essa questão e que diga para a gente aquilo que você acha que deve vir por aí, o corte que pode ser feito. Bem, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E nós estamos esperando o anúncio do conjunto de medidas, que não é de cortes, é bom que se deixe claro, mas é para regrar o aumento da despesa, né? Para poder sintonizar as despesas com os limites impostos pelo arcabouço fiscal. Então, é disso que se trata. E essa abordagem tem dois eixos. Por um lado, o governo tem que rever alguns desarranjos que existem em certos programas, né? Então, por exemplo, o BPC está tendo um aumento muito grande, né, de aposentados, uma parte por invalidez. Então, quando o ritmo sai um pouco do normal, é porque pode ter alguma irregularidade, alguma normalidade, né? Então, o governo está fazendo uma análise dos principais gastos no sentido de corrigir algumas distorções que possam haver com esses grandes programas do governo, né? Então, aí não se trata de corte, se trata, sim, de uma moralização, né? Mas eu acredito que o governo vai apresentar um conjunto, né, de ajustes nos programas que já existem. Mas tem essa questão do salário mínimo, né, que pode ser afetado, né? Tem segundo eixo. Tem também o abono, né? O abono também. Os pisos da saúde e educação. Eu estava dizendo, existem dois eixos. Um eixo é você corrigir distorções. O segundo eixo é você diminuir o ritmo de crescimento de alguns gastos, dos maiores gastos, de modo que eles estejam sintonizados com o limite estabelecido pelo arcabouço fiscal. E o limite do arcabouço fiscal é um crescimento do gasto de 2,5%. É um limite estabelecido para um conjunto de gastos. Porém, se você tem gastos que estão crescendo mais do que 2,5%, eles vão deixar menos espaço para outros gastos que também são necessários. Então, esse é o espírito da proposta que está sendo construída. Quais são os principais gastos? Previdência é o principal gasto. Então, você vai... Hoje, o aumento do gasto da Previdência está indexado ao aumento do salário mínimo. A proposta que eu ouvi falar é que você deveria limitar o aumento do salário mínimo a 2,5%. Isso, é essa. Vocês lembram a regra? Essa regra é antiga, era do meu tempo de ministério, nós fizemos essa regra. Você reajusta o salário mínimo pela inflação do ano passado e corrige pelo PIB de 2 anos antes, né? Então, por exemplo,
o salário mínimo de 2025 ele é reajustado pelo PIB de 2003, que foi 2,9%. Ao invés de subir 2,9%, ele vai crescer 2,5%. Pelo menos essa é a proposta que eu conheço. Não sei se fizeram alguma alteração. Em relação a outros gastos, por exemplo, nós temos o gasto com saúde, que está indexado ao aumento da arrecadação, né? Então, não é ao PIB, é o aumento da arrecadação. O gasto da saúde é um dos maiores que nós temos, são 220, 230 bilhões por ano. E, ao invés de ele subir na mesma velocidade da arrecadação, a arrecadação, por exemplo, este ano está subindo 13%, né? Nominal, 13%. Ao invés de subir 13%, deveria subir 2,5%. Então, não está se falando em corte, está se falando de um crescimento mais lento. Outro ponto é educação. Educação também está indexado ao crescimento do PIB. Então, o crescimento só poderia chegar a 2,5%. Por quê? Se o gasto com previdência crescer 5%, e o gasto com saúde crescer 4%, quer dizer, o governo vai ter que cortar investimento, né? O que você pode cortar, né, é investimento. Então, vai zerar o investimento, que é o fator que dinamiza o país. Eu estou aqui tentando explicar a filosofia, qual é a filosofia que está sendo implantada. Para equilibrar o jogo, porque, na verdade, nós estamos vendo que é limitação de gastos sociais, quer dizer, estaríamos prejudicando, digamos, os segmentos de baixa renda, aí o governo está pensando em pôr em prática uma promessa que o Lula fez há algum tempo, que é você corrigir a tabela de dedução do imposto de renda para quem ganha 5 mil reais. Hoje são 2 salários, quem ganha até 2 salários não paga nada. Então, estaria beneficiando, digamos, a população de renda mais baixa. Mas eu não sei se estou certo, mas este benefício, que pode custar uns 40 bilhões, ele estaria atrelado à aprovação de uma tributação sobre grandes fortunas, né? Tributação sobre grandes fortunas e tributação sobre lucros e dividendos de, sei lá, de quem ganha mais de que 50 milhões. Eu não sei os números exatos, né? Não sei se é exatamente isso, mas deve ser mais ou menos por aí. E essa desoneração do imposto de renda só se daria em 2026. E deveria, a meu ver, estar condicionada à aprovação do aumento de arrecadação. Então, o efeito fiscal seria zerado, né? Se aumenta um gasto em 40 bilhões e você vai ter uma receita equivalente a partir desses tributos, tributando o andar de cima, né? Como se fala, no andar de cima. Em relação a esses ajustes de redução do ritmo de crescimento, o que se espera é algo como uma redução de 30 bilhões em 2025 e uma redução em torno de 40 bilhões em 2026. Uma redução do que seria o gasto se essas despesas não fossem limitadas, tá certo? Então, esse é o conjunto de medidas. Na verdade, está havendo uma chantagem do mercado em relação ao governo para pressionar o governo a diminuir gasto social e diminuir programas que hoje estão se traduzindo num bom desempenho da economia e num bom padrão de vida para a sociedade, né? Para a maioria da sociedade brasileira, né? Então, o mercado fica dizendo há um descontrole orçamentário. Isso não é verdade. Não há descontrole orçamentário. Há um controle orçamentário. Agora,
como foi deixada uma herança do governo Bolsonaro, que deixou uma série de contas para pagar, né? Houve um aumento do gasto, né? Mas agora, a partir de mesmo 2024, o que o governo está trabalhando é para fazer um déficit de 25, 30 bilhões, que está dentro da regra do limite de gasto, tá certo? E para 25, a mesma coisa. Então, o governo está trabalhando para cumprir o arcabouço fiscal. É bom lembrar que esse arcabouço fiscal é um arcabouço, digamos, é uma estrutura fiscal que é contracionista. E, de certa forma, foi imposta ao governo, né? Eu não gosto desse arcabouço fiscal, mas era o que dava para fazer. Imposta por quem, Guido? Veja, imposta pelo Congresso, por exemplo, porque a situação em 2023 era a seguinte: nós tínhamos em vigor o teto de gastos, que significava que você não podia aumentar nenhum gasto. Essa era a situação. Aí o governo procurou negociar com o Congresso uma flexibilização desse teto de gastos. E o arcabouço fiscal faz essa flexibilização, porque ele aumenta, digamos, permite que se aumente até 2,5% o gasto total do governo. Então, se conseguiu essa flexibilização, mas não é uma boa estrutura tributária, fiscal, perdão, porque impede, por exemplo, que o governo faça um programa de política industrial mais agressivo, com subsídios, né? De modo a aumentar a competitividade da indústria brasileira, né? Então, veja, esta é a situação que estamos. E pela reação do mercado, hoje, o câmbio fechou a 5,91, que é um patamar alto. Isso é uma reação do mercado que já está dizendo: nós não gostamos do que vocês estão fazendo, né? Então, o mercado ele consegue desequilibrar a economia, aumentando o câmbio, quer dizer, valorizando o dólar, desvalorizando o real, que é muito ruim para a economia. E eles estão conseguindo fazer isso, tá certo? Com mecanismos de saída de capitais e tudo mais. Então, veja, é uma situação um pouco constrangedora para o governo. Nós sabemos que esse governo ele tem menos força no Congresso do que tinha no passado, né? Então, ele tem que negociar. E as negociações são com congressistas mais conservadores, que são da oposição a esse governo, e querem que esse governo não dê certo, né? Então, hoje nós temos uma economia que está indo bem, que está crescendo, desemprego baixo, diminuição da pobreza e tudo mais. Então, essa é a equação que está criada aí. Mas o governo contribuiu também, né, ministro? Muita gente diz que hoje foi um tiro no pé. A forma como se anunciou. Primeiro, o governo demorou demais, tem mais de um mês que discute essas medidas fiscais, e não apareciam. E hoje, quando vazou a história de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, tudo bem que é uma campanha, uma promessa de campanha, precisa ser cumprida, né? Ano passado foi feita aquela correção parcial da tabela até para quem ganha até 2 salários mínimos, mas não foi dito, por exemplo, no início, que a renúncia fiscal, a perda de receita derivada, decorrente dessa isenção para quem ganha até 5 mil, seria compensada pela tributação de ricos ou dos dividendos, né? E eu acho que isso fez com que contribuiu para que o mercado desse esse troco aí, essa resposta chantagista que eles sempre dão, né? Eu acho que faltou um pouco de habilidade ali na forma de anunciar isso, né? E agora também tem uma questão, ministro, não sei se você saberá esclarecer. Olha, se é para o ano que vem a taxação dos dividendos,
e a taxação dos super ricos, medida das grandes fortunas, medidas que compensariam tanto a isenção para quem ganha até 5 mil, como também... Seria para 2026, não para o ano que vem. Isso que eu ia dizer, porque se for para o ano que vem, teria que aprovar esse ano, por causa do princípio da anualidade, né? Então, não ia funcionar para o ano que vem. Ou seja, só para 26, né? Exato, seria para 26. Veja, eu não vi o anúncio, mas eu deduzo que seja para 26. Então, o Congresso teria que aprovar as duas coisas, ou então nenhuma. Ou ele aprova que você aumenta a dedução até 5 mil, mas, ao mesmo tempo, aumentar a receita, mesmo porque é assim que funciona. Né? Você cria uma despesa ou diminui uma arrecadação, você tem que compensá-la com uma outra... E aí seria o caso de fazer a conta ser paga pelos mais ricos. Eu concordo que houve uma certa demora, mas é porque a questão é muito controversa, muito complicada para o governo, né? Que é composto por vários membros. Então, o governo teve que amadurecer essa questão. Se tinha que fazer isso, se não tinha que fazer, houve reações, o ministro do Trabalho, o ministro de não sei o quê. Então, veja, não é fácil chegar numa equação, porque é penoso você diminuir, por exemplo, o gasto da educação. E todo mundo fala que a educação é prioritária, né? Mas na hora do vamos ver, né? Você pega todos os empresários dizendo, não, precisa de mais educação, aumentar a qualificação do trabalhador, aumentar a produtividade e tal. Mas na hora do vamos ver, a mesma coisa em relação à saúde. Em relação à saúde e educação, na verdade, eles já estão acima do teto deles, porque eles têm um teto constitucional. Educação, 18%, né? E saúde, 15%. Como eles já estão nesse limite, não ia alterar nada. Pelo menos para 2025, 2026, não aumentaria mesmo a educação e a saúde além desses 2,5%. Não tem impacto de curto prazo, mas tem um impacto de médio e longo prazo. A partir de 2027, 2028, pode ser que isso seja afetado, tá certo? E é penoso para o presidente fazer essa desvinculação parcial, né? Porque o que o mercado queria é desvincular totalmente o salário mínimo da Previdência, né? Dos aumentos da Previdência. Mas você está fazendo algo parcial, digamos, não é? Quer dizer, vai continuar tendo aumento de salário mínimo, não tanto quanto poderia haver se o crescimento fosse maior. O Guido, te fazer duas perguntas. Desculpe, eu só esqueci uma coisa no pacote, que também parece que vão mexer com a questão das aposentadorias dos militares, né? Que hoje nós sabemos que os militares são o segmento que tem se aposenta com mais cedo, mais salário. Mas é um prêmio. Né? Vai ser mais prêmio do que mexida, tá? Na verdade, o que foi sinalizado é a aposentadoria aos 55 anos. Bom, o servidor civil e o aposentado do regime geral de previdência deveria requerer o mesmo direito. Né? O que deveria se mexer em relação aos militares é nas pensões pagas a 144 mil filhas pensionistas que consomem mais de 20 bilhões de reais por ano. O impacto, segundo divulgado pela Fazenda, para esta medida de aumento a 55 anos da idade mínima para ir para a reserva, que é a aposentadoria, é 20 milhões por ano. Aí, convenhamos, é mais uma distração do que algo concreto, né, Guido? Mas, Guido, deixa eu te fazer dois questionamentos. Mas nós não sabemos, eu acho que eles vão mexer com isso também, porque, assim, a Previdência causa um déficit de 49 bilhões por ano. Isso. Então, esse é o déficit da Previdência. Isso. Percentualmente, per capita, digamos, é o maior déficit que tem. Né? Quase 20 vezes. O restante da Previdência são 30 milhões de pessoas. Exatamente. Agora, você não consegue cobrar dos devedores? Não, mas deixa
Só antes, se eu puder entrar em duas questões aqui, Guido. A primeira é o seguinte, se toda a discussão sobre arcabouço, depois do déficit zero, ela foi envolta por uma grande controvérsia, né? Na época, críticos, apoiadores do governo, entendiam que isso não deveria fazer e que o ambiente da vitória do presidente Lula e aquele contexto de desmoralização do teto permitiria, né, que o governo se livrasse de uma marra dessas. Bom, eu te pergunto o seguinte, existe no mundo um país que tenha adotado esse princípio, país com déficit fiscal e déficit orçamentário muito superior ao Brasil, as grandes economias, adotaram critérios tão rígidos de um controle fiscal, e, segundo lugar, se eu entendo a aritmética do arcabouço, ele permite um crescimento entre 0,6% e 2,5%, no entanto, limitado a 70% do que a receita cresce. Ou seja, esses 30% adicional da receita são gerados, eles vão para algum lugar. E este lugar é para pagar outras despesas, são despesas financeiras. É isso, em última instância. Né? Atender os interesses do mercado. Eu te pergunto, por que não estabelecer, então, submeter o teto ou aos regimes, né, dessas bandas até 2,5% limitado, 70% da receita, as despesas financeiras? Essas, sim, são as maiores despesas do Tesouro Nacional. Não é? São mais de 800 bilhões de reais por ano. A Previdência tem um pouco mais do que isso, mas ela tem arrecadações e, portanto, o déficit que tem da Previdência total deve ser 300 bilhões de reais. Então, eu pergunto essas duas questões. Né? Exemplos do mundo que tenha um negócio tão draconiano como o novo arcabouço fiscal, que eu considero uma armadilha autoimposta pelo governo, e segundo, né, por que não também estabelecer os mesmos limites dessas bandas para as despesas financeiras que são as maiores do Tesouro Nacional? Bom, eu comecei aqui dizendo que não há desequilíbrio nas contas fiscais brasileiras. Nós temos uma dívida alta, essa dívida alta foi deixada pelo antecessor, né, em parte, e este ano o Tesouro vai fazer um déficit em torno de 30 bilhões. Então, a dívida, que é de 8 trilhões e 600 bilhões, teria um aumento que não dá nem para... Está na vírgula, está depois da vírgula, não é nem 1%. É desprezível. O que está aumentando é a despesa com juros. O que causou esta dívida monumental são duas coisas. Primeiro, o baixo crescimento dos governos Temer e Bolsonaro. Em segundo lugar, é essa taxa de juros escorchante que é praticada no Brasil e que não é praticada em lugar nenhum do mundo. Então, eu já aproveito para dizer, olha, essa política fiscal não está sendo praticada em outros lugares, tá certo? Não há, inclusive no passado, o Brasil sempre foi um dos países que mais fez superávit primário, mas os outros países não têm essa taxa de juros que o Brasil tem. É uma anomalia que nós temos no país há muito, desde o Plano Real, desde aquela época que se estabeleceu uma taxa de juros altíssima, e não importa se o Brasil tem condições financeiras fortes, como tem, né? E a taxa de juros aqui tem que ser mais alta. Por quê? Porque o setor rentista financeiro ele tem muita força política no país, tem muita força em relação ao Congresso, né? E quando foi feito o arcabouço fiscal, o setor financeiro estava lá com seus rábulas fazendo as contas junto com os parlamentares, não é, para fazer esse arcabouço fiscal. Teve uma vantagem, que o governo negociou a PEC da transição, que deu 150 bilhões de reais que foram colocados nos programas de transferência de renda, né? Vieram como transferência de renda, Bolsa Família e outros programas. Então, nós ganhamos isso, digamos, negociamos isso, e isso foi muito bom, porque deu um impulso para a economia, para o comércio e tal, mas quer dizer, subiu o nível de gastos, mas dali para frente o nível de gastos está amarrado. Então, esse é o problema. Então, acho que eu respondi a sua questão. Não, essa questão não existe em outros países. Existe... na Argentina existe. Para te dar um exemplo aqui. Na Argentina, o Milei está fazendo exatamente isso.
O Guido... E a pobreza lá já chegou a 55% da população argentina. Está na pobreza, 55%. O Guido, o Galípolo assume o Banco Central em janeiro. Acho que em dezembro a expectativa do mercado é dar mais uma tungada aí, né, nos juros, e já falam até em um aumento na taxa de juros, em torno de 0,5%, agora em dezembro. Enfim, eu queria saber a tua expectativa do que vai acontecer em dezembro e também se você acha que o governo tem condições, a partir de ter um presidente do Banco Central alinhado à política econômica do Haddad, se o governo vai ter condições de fazer esse braço de ferro com o mercado financeiro, porque os juros teriam que cair muito. Nós temos condições de fazer esse enfrentamento? Veja, nós temos dois grandes problemas no país hoje, que não é um problema fiscal, é o câmbio, né? O real extremamente desvalorizado e o juro alto. São os dois vilões da economia, sendo que um câmbio desvalorizado mata a economia, né? E os juros altos asfixia a economia. Quer dizer, nós temos esses dois problemas, e um alimenta o outro, porque quando o mercado consegue subir o valor do câmbio, né? Colocar o câmbio quase a 6, o câmbio normal para as condições do Brasil, que tem reservas elevadas, que tem uma exportação forte, etc., vai muito bem nas contas externas, né? Não deveria estar em 5, deveria estar no máximo 4,5, 4,6. Agora, quando o câmbio vai para 6, ele alimenta o processo inflacionário, porque tudo que você importa custa mais para o país. Além disso, todas as empresas que têm empréstimo em dólar acabam tendo prejuízo, então diminui o lucro, diminui o investimento, tem uma série de problemas. E aí fica um círculo vicioso. Quer dizer, aí o mercado vai dizer, o governo não fez o ajuste necessário, né? Se bem que eu acho que ele está dentro dos marcos do arcabouço fiscal, mas como ele não fez, então tem que subir mais os juros para segurar os gastos e segurar a inflação, sendo que a inflação tem oscilado, mas ela é uma das inflações mais baixas que nós já tivemos nos últimos 30 anos. Então, não é verdade que a inflação tem flutuações sazonais e tudo mais, deve fechar o ano em 4,6%. Quantas vezes nós tivemos 4,6% de inflação no ano, nos últimos 30 anos? Pouquíssimas vezes, né? Só em condições muito especiais. Então, no caso do Banco Central, o Banco Central poderia ajudar muito nessa questão cambial, que ele poderia estar fazendo swap. O que é swap? O que está elevando o dólar no país? É a posição comprada de dólares no mercado futuro. Então, você tem 85, 90 bilhões de dólares comprados no mercado futuro, e isso significa uma demanda sobre o dólar, e aí a cotação do dólar sobe aqui no Brasil, ou o real se desvaloriza. O que o Banco Central deveria estar fazendo, como nós já fizemos no passado? Fazer swap. Se o mercado está comprado em dólar, ele fica vendido em dólar e ele neutraliza essa pressão. Ele faz leilões e neutraliza essa pressão. Ele não está fazendo isso, o que é um absurdo. Todos os bancos centrais fazem algum tipo de intervenção no câmbio. No período do Dilma 1, nós fizemos isso e conseguimos segurar perfeitamente o câmbio num patamar estável. Então, o Banco Central... Então, com a entrada do Galípolo, ele vai poder fazer isso, né? Você acha que o Galípolo, uma vez que tome posse, ele muda de posição, tanto em relação a isso, essa intervenção no câmbio, como a própria taxa de Selic? Porque até aqui tem tido ali, né, uma posição de unanimidade no Copom. Ele e os outros dois diretores indicados pelo Lula votam em sintonia com os demais. Será que vai mudar?
acho que não é mudar de posição. Hoje, quem manda no Banco Central chama-se Roberto Campos Neto, e ele tem maioria de votos lá. Então, o Galípolo, acho que ele está numa posição de não criar conflitos, né? Criar conflitos. Mas quem é responsável por isso é o Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, eu acho que ele cria a expectativa do mercado que o juro vai subir e fica falando isso, e fica falando as contas estão desequilibradas, aí a grande imprensa faz coro com ele, e aí todo o mercado fala, então vai subir o juro, então vamos subir o juro. E aí a curva longa sobe, tá certo? Então, se cria essa expectativa negativa, dizendo, não, aí, como o governo está gastando muito, né, e não está fazendo superávit primário, porque no fundo o que eles querem é um grande superávit primário para pagar a conta de juros. Como ele não está fazendo isso, isso vai gerar inflação. Mas a inflação nós estamos vendo ali. A inflação, ela sobe um pouco no final do ano, depois ela cai no início do ano, quer dizer, ela tem sazonalidades, né? Então, não vejo nada que preocupe a inflação. A inflação vai ficar em torno de 4,6, 4,7 em 12 meses. Eu acho que o Galípolo vai ter uma postura mais técnica e não uma postura política, porque, francamente, eu acho que o Roberto Campos quer chutar o pau da barraca, né? Porque a economia está indo bem, nós vamos ter um crescimento elevado, a renda, a massa salarial está crescendo, o desemprego é o mais baixo desde 2013, não é? As exportações estão batendo recorde, nós continuamos com 370 bilhões de reservas, quer dizer, estamos indo muito bem. A economia está com dinamismo. A indústria, ela ressurgiu dos mortos, porque ela estava... O ano passado ela não cresceu nada, esse ano a indústria está crescendo. E é importante, ela cria bons empregos. O investimento crescendo bastante esse ano. O ano passado não estava crescendo. Então, são fatores positivos. Eu acho que isso preocupa os oponentes do governo. Eles não querem que o governo tenha um bom desempenho, eles querem justamente causar um clima de confusão, de caos. Eles querem causar o caos, tá certo? Então, que é justamente voltado, todo mundo olhando para 2026. Eles estão pensando já em desgastar o governo para ele não chegar bem em 2026. Então, o Galípolo vai ter uma postura, tem que ter uma postura objetiva. Bom, primeiro, estão especulando no câmbio, então vamos fazer o swap. O mercado, quando era ministro da Fazenda, o Banco Central chegou a fazer 200 bilhões de dólares em swap. Naquela época era swap reverso, né? Porque o problema nosso era a valorização excessiva e não a desvalorização. Hoje, o Banco Central só tem 100 bilhões de swap reservas. Teoricamente, você tem a cobertura das reservas, você pode fazer mais 100 bilhões. Se você fizer 100 bilhões de swap, eu tenho a certeza absoluta que o mercado não aguenta, que o pessoal vai sair da posição comprada em dólar e vai para a posição vendida, senão eles vão perder dinheiro. Tá certo? Então, fazendo o que se espera, não é que o Galípolo vai fazer um milagre ou vai chutar o pau da barraca. Ele é muito centrado, então ele vai fazer aquilo que o mandato do Banco Central lhe atribui. E diga-se de passagem que o mandato do Banco Central aqui no Brasil é parecido com o dos Estados Unidos, onde o Banco Central tem que olhar para a inflação, primeira coisa, olhar para a inflação e controlar a inflação, mas também tem que olhar para o nível de desemprego e tudo mais. Se está aumentando muito o desemprego, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. O desemprego estava em 3,9%, subiu para 4,3%. O presidente do Fed falou, olha, então temos que nos preocupar e vamos baixar a taxa de juros para não deixar esse desemprego subir. Ele baixou a taxa de juros. Então, o que se espera do Galípolo é que ele tenha
um comportamento como, por exemplo, o presidente do Fed americano. É suficiente, ele não quer sabotar a economia, mas também não vai deixar a inflação sair do controle, e o Banco Central possui muitas armas para enfrentar uma especulação cambial, tá certo? Vamos torcer. Algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas da nossa comunidade, eu vou pegar carona junto com a pergunta do Miola, que não foi respondida, né, Miola, do teto de gastos. Isso. Eu vou ler tudo, tá, gente? Inclusive tem pergunta para a Tereza e para o ministro aqui. O Júlio César Beraldi falou assim, Tereza, o pacote das maldades será separado do pacote das bondades? Para quem não entendeu, a Paty Dias mandou outro superchat perguntando uma coisa semelhante. Ela fala assim, boa noite, é verdade que vão ser 2 pacotes separados, um de corte de gastos e um outro sobre imposto de renda? Não deveria ser um único pacote sendo separado para não correr o risco de não passar no Congresso? O Júlio César Beraldi fala assim, Guido, por que não tem pente fino nos devedores do INSS? E aí ele pergunta também, quanto é a dívida dos devedores da Previdência? O socialista mestiço fala assim, professor Guido, a relação dívida interna PIB, nossa, é de cerca de 7 por 12, salvo engano. Existe uma relação de dívida interna PIB ideal defendida pelos economistas que são progressistas? O Domingos Cristóvão Manso, ele mandou uma pergunta que muita gente perguntou aqui também, que pergunta o seguinte, se o Banco Central baixar os juros, vai sobrar dinheiro? Na verdade, ele afirma, né? Muita gente estava perguntando. O Tião Roqueiro, ele fala assim, Guido, acredito que para acabar com a anomalia juros Brasil, precisamos capacitar o povo sobre os efeitos nocivos dele. E aí ele fala aqui, ensinar H12C, H12C, que é isso, gente? E fala assim, no mercado financeiro, uma casa custa quase 3 de juros, eu estou certo? Ele pergunta. A Sônia mandou um superchat só para elogiar teu artigo, viu, Miola? Aqui, ó. Excelente artigo do Jefferson Miola. E a Liane fala assim, tem economistas que alegam que se baixar muito os juros, o país não consegue captar dinheiro no mercado para continuar pagando, rolando a dívida. Eu gostaria muito de saber a opinião do professor Guido Mantega. Muita coisa, né, gente? Okay, você falou muita coisa, eu já esqueci o que você falou no início, mas vamos pegar essa questão dos juros. Os juros podem perfeitamente cair, sim, como estava caindo até abril, né? Até abril, se não me engano, o juro começou a ser reduzido. Como o Brasil tem o maior juro real do mundo, né? Os outros países trabalham com um juro real de 1,5%, 2%, né? No máximo 2,5%. O Brasil está com 7% de juro real. Então, se você baixar para 5% de juro real, vai continuar interessante você aplicar no Brasil. Quer dizer, não vai espantar capitais, né? Agora, se você tiver uma inflação causada pelo câmbio, aí você tira o rendimento do pessoal que vem para aplicar dinheiro aqui. Então, a redução dos juros, ela abre a possibilidade de que mais gente tenha dinheiro emprestado, né? Por exemplo, os empresários, quando o juro é mais baixo, eles pegam o dinheiro emprestado para fazer investimento. Quando o juro é alto, eles não pegam dinheiro emprestado. Pelo contrário, o dinheiro que eles têm, eles aplicam para eles terem um rendimento. Ganham mais aplicando, tá certo? Então, juro para cima é contração da economia. Juro para baixo é expansão da economia. Muito bem. Agora, todo o resto que você falou, não me lembro mais. Terás de voltar aqui, Guido. Eu teria pelo menos 3 perguntas aqui a ti. Inclusive, eu complemento aquela resposta pendente sobre por que não vincular também as despesas financeiras a um novo arcabouço fiscal. Bom. Sujeitá-lo às mesmas regras. Não, você sabe que aqui no Brasil, despesa financeira não é despesa. É um dos poucos países que só olha o resultado primário. Sim, se você olhar nos outros países, fala qual é o resultado fiscal do país. Ele vai te dar o resultado nominal, que é a soma primário. Aqui no Brasil, não. Porque fala, só interessa o primário. Isso. Porque isso é um eufemismo, para justificar o assalto ao butim. É isso? Exatamente. Sendo que a maior despesa que a gente tem hoje é o juro da dívida. Por quê? Isso. Veja,
A Previdência tem um gasto de 900 bilhões, aproximadamente, mas ela tem uma receita de 600. Então, na verdade, a despesa é 300 bilhões que ela tem. A folha de pagamentos da União são 370 bilhões. Qual é a maior despesa? Juros. Juros 700 bilhões. E vai subir mais, porque cada 1% que sobe, você sobe mais 30 bilhões. Então, veja, é ridículo você dizer, olha, o governo deveria fazer superávit primário, déficit zero. Não pode fazer 30 bilhões. Mas eles podem fazer 700, 800 bilhões. E quem que está distorcendo as contas públicas? Quem que está aumentando? Esse é o problema. Quem que está aumentando a dívida pública brasileira? Se você pegar a dívida pública brasileira, que hoje está em 78% do PIB de 11 trilhões aproximadamente, 70% dessa dívida é juros. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Se você pegar o Japão, que tem uma dívida pública de 240% do PIB, mas como ele tem juro zero ou negativo, não tem problema, ele enrola a dívida. Né? Os Estados Unidos, durante muito tempo, também pagou juro de 1,5%, 2%, agora que subiu. Então, ele pode ter uma dívida. Agora, a nossa dívida, ela é exponencial por causa da taxa de juros. Então, tem que resolver esse problema, senão o país não decola. Eu queria só fazer uma pergunta para você, Guido. O Léo Atush está lá na Bahia, se não me engano, em Salvador, mas está assistindo aqui o Boa Noite, e gostaria que você ficasse aqui no 247, no Boa Noite, até a fala do Haddad, que vai acontecer às 8h30 da noite. Eu não sei se você conseguiria fazer isso, ou voltar às 8h35 para comentar a fala do ministro. Eu acho que eu não posso ficar. Sei. Fala para o Leonardo que ele não está me convidando para participar do programa dele. Estou esperando ele me convidar. Não, está convidado. Você pode vir amanhã? Amanhã cedo, você acorda cedinho. É porque ele entra de manhã, o Léo. Ah, o Léo é de manhã? E à noite ele está na Bahia de férias, é isso? Ou seja, você está preferindo participar no Bom Dia do que aqui conosco no Boa Noite, né, Gui? Exato. Eu sou mais notívago. Ele está trabalhando, ele está lá, mas está trabalhando. Ele vai participar de um seminário. Não está a passeio, não. Mas, de qualquer maneira, se você conseguir... Desculpa que te atropelei, Florestan, só para terminar. Até por consideração ao seu dormir, porque o Leonardo Atush faz o Bom Dia muito cedo, ele entra no ar às 7h, né, Florestan? Não, entra cedo, 6h30. 6h30. Então, a gente te chama à noite, porque acha que é mais confortável para você. É verdade. Nós podemos, depois que sair naturalmente o tal pacote de medidas, conjunto de medidas, não gosto de falar pacote, haverá uma grande discussão. Então, eu posso voltar aqui alguns dias depois, né, para participar dessa discussão que eu acho que vai ser acirrada, que vai acontecer. Né? Você tem compromisso? Porque já são 20h07. Ele vai entrar às 20h30, né? Se você não tiver compromisso, a gente pode... Pode retornar, né? Porque a convidada da André, inclusive, está aqui esperando. Ela está aqui segurando o celular. Mas não, se você puder voltar às 8h35, logo depois da entrevista, só para fazer um comentário, tudo bem. Mas se você achar que vai ficar muito ruim... Não vai ser longo, não. A gente vai só te ouvir e pronto. Não, mas precisa ver o tamanho da exposição. Fala 7 minutos. O Haddad vai falar 7 minutos, ele vai das 8h30 às 8h37. Então, seria tipo... 8h40. Você viria 8h40. E falaria 5 minutos só para fazer um comentário a respeito da fala dele. Nós sabemos que uma pessoa como você, o economista e tal, um quadro assim atento à realidade nacional, não vai deixar de ouvir o Haddad. Você vai ouvir o Haddad. Aí, em seguida, você entra aqui e fica 5 minutos conosco. É que eu tenho um jantar marcado, que então... é chato desmarcar. E aí eu posso ouvir o Haddad e depois também
porque tudo que ele falar vai sair, né, Isso. Ah, então tá bem, também não vamos te atrapalhar tanto. Isso. Tá bom, Guido. Ministro, valeu. Grande Valeu, abraço. obrigado. Boa Bom noite. jantar. Obrigado, Valeu. grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, Bom, a Guido. gente- Obrigado.